Boa noite, meu povo. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Cancelar. Eu me chamo Victor Vieira e hoje estamos com ele aqui, Pôncio Pilatos. O cara, hoje- o cara que é ator, é coreógrafo, é um artista completo. É dançarino, é cantor, é mais o que, cara? Bom, eu sou ator, roteirista, sou compositor, dramaturgo, preparador de elenco, sou visagista cênico e às vezes eu arranho como diretor. Caraca, cara, tem um currículo grande aí, extenso, cara. Sim, Nem falei o nome, né, cara? Fui apresentando, nem falei o nome. Marco Sansi, Marcos. grande nome aqui. Sim. Cara, a gente tava tendo uma conversa ali fora, cara. O que eu tenho de idade, você tem de arte, praticamente. Praticamente isso. Praticamente isso. O que te levou para a arte, cara? O que te levou para esse mundo? Cara, eu sempre gostei desse universo de atuação, sempre gostei é, de assistir novela e junto com minha mãe e tal. Eu falei, um dia quando eu crescer eu vou fazer isso. E aí aos 10 anos de idade eu tive a oportunidade de entrar em uma peça e peguei gosto pela coisa. Comecei a fazer e aí quando eu tinha 13 anos eu fiz o meu primeiro espetáculo assim, grandioso, pelo menos para a cidade de Jandira, que foi Sim. a Paixão de Cristo, né? Quem diria? Pois é. E E aí foi um público de aproximadamente 12 mil pessoas assistindo. 12 mil? 12 mil pessoas assistindo. Caramba, cara. E daí pra frente não parei mais. Tô aqui. Aí eu parti, depois de uns 10 anos, já tava com 23 anos, eu parti pra área de teatro musical. É, que é a sua paixão. Ali eu amo o teatro musical, que foi onde eu encontrei meu caminho, né? Sim, sim. Cara, você começou ali com 13 anos. Em questão de trabalho remunerado, né, digamos assim, que é, convenhamos, é uma área que é difícil. É difícil para você ter um trabalho ali pago, você ser reconhecido. Como é que foi esse caminho para você? Olha, com 16 anos eu fiz meu primeiro trabalho remunerado. Foi uma produção minha mesmo. E aí foi quando eu consegui vender um espetáculo, fiz bilheteria e tal. E aí eu tive meu primeiro cachê. Lembro até hoje, na época era bastante dinheiro. Foram R$ 450 uma bilheteria num teatro que cabiam 70 pessoas. Lotou. Eu coloquei 56. Lotou, E lotou. aí foi quando a gente conseguiu aí um cachê simbólico aí, que foi R$ 450 o primeiro cachê. Mas isso foi Na assim, época. na época foi como se hoje eu tivesse ganhado R$ 5.000. Caraca, cara. Foi aí que você percebeu que dava para viver disso? Ou Foi. antes disso você já falou, não interessa, eu vou viver disso? Eu sempre, desde que eu entrei pro teatro, eu falei, eu vou ser ator e é o que eu quero pra minha vida. Já tentei fazer É. direito, já tentei fazer Caraca. pedagogia, já tentei fazer marketing, já tentei ir pra outro caminho, mas Tudo te leva para a arte, não tem um tem negócio jeito. que a gente fala no teatro, É. que é quando a gente é picado pelo bichinho do teatro. Sabe os pernilongos, mosquito da dengue? Sei. A gente tem o bichinho do teatro. Mas a gente é picado pelo bichinho, não tem Já quem tira a era. gente. Não tem pra onde correr. Pois é. E Cara, aí, desde então, tô aí, tô fazendo arte. Aí entrei em uma companhia chamada Companhia Artística em Cena no ano de 2013. recente até, né? E aí lá eu desenvolvi alguns trabalhos. Foi quando eu ingressei no teatro musical. E aí quando eu ingressei no teatro musical, eu fiz alguns espetáculos inéditos, como o Cortiço musical. Sim. As pessoas estão muito acostumadas a assistir o espetáculo Cortiço, mas musical a gente É, foi é a pior que é primeira verdade. vertente. E depois a gente teve Príncipe do Egito, teve Medeia, que atualmente Medeia está voltando.
Tá voltando? Tá voltando, mas eu não estou no elenco. Ah, Eu tô mas na produção. tá. Ah, então Na tá tudo produção de uma certo. ideia. Então tá tudo certo. E tem novidade vindo por aí, viu? Tem novidade, coisa boa, coisa boa. Coisa boa. Aqui para a cidade, para onde que vai? Bom, o espetáculo é da cidade, mas eu tô levando pra São Para Paulo. onde? Aí Antigo sim, e o São musical, Paulo. que é Musical também. inédito também. Muita gente assiste como um espetáculo convencional. Eu tô Sim. trazendo pro musical e tô trazendo com uma nova roupagem. Sei. Traz bastante surpresa. Caraca, bicho, daqui a pouco a gente fala disso. Vocês fiquem aí ligados aí que a gente vai trazer novidade. Inclusive, você tá convidado, hein? Temos que conversar aí. Temos que conversar até o final da live, aí eu vou saber para o que eu tô convidado. Pois é. Vamos ver no que vai Tem dar. coisa boa aí. pra ti. Cara, o que é mais difícil em cena para quando você começou ali? O que te impactou? Qual foi a sua maior dificuldade? De verdade, concentração. É. Meu, quando você veste uma personagem, não é um personagem, tá? É uma personagem e não tô trazendo questão machista ou feminista. Sim. Mas sim porque quando a gente veste um personagem, a gente fala uma personagem. É o português, né? É uma persona. Sim. Que a gente fala de persona. E principalmente em questão de ensaio, cara. Você tá ali vendo a pessoa do jeito que você vê ela no dia a dia. Sim. E pra você se concentrar, e às vezes você é o tipo de pessoa que você tá ali, você tem uma amizade, você tá Aham. contando piada, Quer fazer você gracinha. tá lá no meio do ensaio, você tá com a pessoa e você dispersa. Agora imagina isso pra uma criança de 13 anos. O TDA batendo lá no alto. Pois é. Mas eu tive um grande mestre Aham. que ele me falou que no teatro a gente tem que ter 3 coisas: disciplina, Certo. disciplina e disciplina. Aí me quebra. Pois é. As 3 coisas principais: disciplina, disciplina, disciplina. E o resto, E desde que ele me falou isso, aí eu falei, tô lascado. não é mais hobby. Isso daí é profissão. É profissão. É bem difícil, inclusive, né? Todo mundo. Inclusive, hoje, eu não trabalho em outra coisa, eu trabalho somente com teatro. Inclusive, sou professor de teatro. Um abraço É. a todo mundo da Caritas São Francisco, Caraca. onde eu sou professor. E um abraço a todos os meus alunos e diretores, tá? É muito gostoso quando você começa a ser remunerado pelo seu trabalho e depois que você é remunerado, você começa a trabalhar somente com isso. Quando você não tem não precisa ser um operador de telemarketing e como hobby fazer teatro. É. Você ser Um suprindo o outro, né? você ser, por exemplo, um dentista, como a gente vê muitos atores que estão, inclusive lá no Plim Plim, É. sendo dentista, médico, advogado, Caraca. e em contrapartida a pessoa ser Ator, ator ou atriz. Sim. Hoje eu consigo me suprir somente com atuação. Caraca, cara. Falou Atuação, que é professor. direção e... E todas as outras áreas aí envolvendo a arte, né? Exato. Cara, você falou que é professor, cara. Conta aí como que é essa experiência. Você é professor há pouco tempo, você já dava aula? Bom, em 2023 eu tive minha primeira experiência profissional como professor de teatro. Foi numa escola na cidade... Foram em 2 escolas na cidade de Carapicuíba, né? E aí eu dou a sorte de eu dar aula somente para criança. Caraca, deve ser bom Então, demais. eu dou aula na primeira infância, que é a melhor fase para a criançada aprender. Sim. Criança sempre vai brincar, sempre... a gente tem que ter uma didática maior para a gente conseguir fazer aquela criança focar. Sim, E hoje em dia, imagino. nós estamos com um grande número de crianças já diagnosticadas, outras em investigação, com TDA, TDAH. Então, a gente sabe que elas se dispersam muito rápido. Sim, perde o Então, foco. a gente precisa
fazer com que aquela criança se interesse por aquilo e consiga focar naquela determinada Sim. disciplina. E aí é onde a gente entra no disciplina. E as crianças gostam. Gostam, né? Porque Teatro. o novo, ele assusta. Sim. Então você tem... eu falo sempre de uma frase do Pequeno Príncipe, Bom demais, Pequeno Príncipe. que para você conquistar alguma coisa, você precisa primeiramente cativar. Então, primeiramente, você cativa os seus alunos para você depois exigir uma atenção deles. Sim, correto. Hoje eu cativo todos os meus alunos são todos cativos, eles me adoram e eu tenho total atenção. Quando acaba a aula, eles querem mais. Né? Passa muito rápido, né, cara? Que aí que você vê que você tá fazendo o trabalho certo, Sim. né? Está. Esses dias eu vi um vídeo. Foi no Insta, eu acho que é de alguma colega nossa, não sei. Ou não sei se foi seu também, de uma criança falando ali que o teatro ajudou ela a se desenvolver, ter menos vergonha, apresentar trabalho escolar. Já chegou algum desses relatos pra você, de algum aluno? Sim, inclusive foi no meu Insta. Que Aí você foi no viu. seu? Eu falei que vai. Foi uma aluna minha. Eu acompanho, pô, eu vi, caraca, cara, que emocionante participar e aquela aluna vai lembrar de você pelo resto da vida. É um diferencial, né? Exato, cara. Inclusive, a gente teve essa experiência agora no Drama da Paixão, Aham. que a gente tinha a preparação de elenco e o pessoal Sim. queria mais. Quando a gente terminava a preparação, o pessoal queria mais. A não ser aquela zomba poderosa que a gente tinha, né? Que o pessoal ficava cansado. Mas é necessário. Era necessário, era necessário. O Cara, gostinho de quero mais sempre é bom. sempre é bom deixar, né, para o próximo ano ali, já ainda tá com aquela chama ali acesa ainda. Mas voltando ao assunto, é muito bom quando o aluno reconhece e começa a se desenvolver. Nós temos alunos que não sabia ler e após as aulas de teatro começa a ler porque eles querem decorar aquele texto. E eles Sim. não querem que o pai leia para eles, para que eles decorem. Eles querem eles Eles mesmos mesmos lerem, ler. para eles darem a devida emoção. E mostrar, né, aquilo Mostrar ali, eu aquilo. que fiz, eu sei. Sim. Caraca, que da hora. Quantas crianças você já fez qual peça lá? Ou Bom, por enquanto é só as aulas? é, é muito engraçado que atualmente eu estou fazendo praticamente uma peça por semana. Uma Mas peça por semana? praticamente isso. Caraca, bicho, é muita Mas coisa. tá bem bacana, porque esse mês de abril, ele é um mês um pouco mais corrido. Abril e maio é um pouco mais corrido Sim. na questão didática, porque tem muita data comemorativa. Tivemos a Páscoa, aí a gente teve a encenação da Paixão de Cristo na escola, aí depois a gente teve o Dia do Índio, Caraca. ou como dizemos atualmente, o Dia dos Povos Originários. Originários. Aham. Né? Antigamente, na minha época era Dia do Índio. Né? Também era, também. E agora já vai ter o especial de Dia das Mães, que hoje já não se considera Dia das Mães, é Dia da Família. Dessa eu não sabia, dessa aí é nova pra mim. E na semana que vem já tem. Semana que vem a gente já começa um processo de Dia da Exploração Infantil e Dia da Abelha. Caraca, dia da abelha? Pois Tem é. até isso. A cidade Favo de mel, Então a gente comemora o Dia da Abelha. Faz sentido, faz sentido. E aí depois já começa o casamento caipira, uma Caraca. outra festa da família que é em especial pro Dia dos Pais. Aham. Então a gente tem todo um cronograma, mas é muito bacana isso. E os pais, o que acham disso? Os pais ficam maravilhosos, né? Cheio de orgulho. Batendo palma, gritando, é Ah. meu filho, é o meu filho. Cheio de orgulho, ainda mais porque quando eu já entrei na metade do mês de março para dar aula naquela escola. E aí já foi num processo para fazer o espetáculo da encenação da Paixão de Cristo para Páscoa. Então foi algo meio que pré-gravado.
era mais uma narrativa. Hoje em dia, hoje não. Hoje eles já querem ler, já querem né? decorar. Então a gente vê uma Evolui evolução. muito, né, cara? Tá doido. Isso são 2 meses de aula, então a gente já vê 2 meses já viu já tudo vê isso. uma evolução muito Caraca, grande. bicho, é muita dedicação deles. Sim. Cara, ator, cantor. Quando sua família aceitou isso, cara? Que todo ator tem esse problema. Na verdade, não foi uma questão de aceitar. Ah, Apoiar, sempre me apoiaram desde que eu comecei, inclusive. É, quando eu tinha 7 anos, eu ia começar teatro mais cedo ainda. Eu ia começar com 7 anos de idade. Meus pais me caraca, matricularam bicho. num curso de teatro, no entanto, não batia com o horário de escola. Sei. E pra minha idade só tinha aquele horário. Aí Aí eu quebrou. tive que adiar um pouco, mas eles sempre deram apoio. Quando eu entrei na maioridade, então eles sempre falaram que eu deveria ter algo para me suprir financeiramente Sim, sim. e utilizar o teatro como hobby. Até então, fiz isso. Só que chegou um momento que eu falei, eu quero viver disso e vai ser isso que eu vou atrás. Focar 100%. Exato. E aí quando tava dando tudo certo para viver disso, então Aham. entrou a danada da pandemia. Caralho. Aí a gente foi quando eu tive que puxar um pouquinho o Né? freio e trabalhar no CLT e tal, Sofreu um pouco sofrer um ali. pouco. Só que meu horário também não batia e aí não tava dando pra fazer teatro e eu já tinha começado a faculdade de teatro. Aí eu peguei, falei, vamos fazer o seguinte, agora é a hora de eu ou vai ou racha. É, vai agora ou Aí eu nunca. saí, dei entrada no meu seguro-desemprego e passei numa audição. Caraca. Aí foi quando eu ingressei a Hora do Horror do Hop Hari. Legal também, legal. Aí eu fiquei lá, me mudei pra Campinas, É pra fiquei ficar um tempo perto lá em ali. Campinas. Trabalhei lá durante 2 anos. E aí chegou um momento que meu ciclo acabou lá. Não dava Mas mais. desde então eu continuo trabalhando com arte. É, também tem uma outra vertente que desde 2013 eu fundei uma produtora chamada Produções Artísticas. Legal, legal. Né? Em 2021 nós inclusive ganhamos um edital com o espetáculo Serena Gota d'Água, aqui na cidade de Jandira. Legal. Tá no YouTube também, Tá né? no YouTube. Quem quiser conferir, só pesquisar Serena Gota d'Água. Sim, pesquisa lá, galera. Pesquisa lá. E é muito, Vale a muito pena. legal. Depois a gente pode soltar o link pra eles nos comentários. Posso, solto, eu solto sim. Cara, Fica e bacana. sobre a Soma, você pode falar alguma coisa? Falo assim, a Soma hoje nós temos uma companhia com praticamente 13 anos. O mês que vem, dia 8 de junho, faz Tempo bom 13 já. anos de idade. Tá quase debutando. Um adolescente. É uma adolescente, né? E nós começamos com 4 É. pessoas. 4 pessoas. Sim. E hoje nós temos 21 pessoas integrantes no Soma. Caramba, cara. E eu falo que o Soma ele sempre é uma vertente de novas oportunidades, né? Então, às vezes a pessoa tem muita vontade de fazer teatro, mas nunca teve oportunidade. Eu sempre Sim. dou a oportunidade para a pessoa conhecer, às vezes com papel menor, às vezes a pessoa tem um determinado medo de cantar e a pessoa ganha um protagonista onde tem, Aham. tem a oportunidade de solar várias vezes no espetáculo e a pessoa descobre que canta. É, muitas vezes nem sabe, né? Nem sabe. Chega, E aí faz. a gente tem uma preparação vocal. O sonho é que uma hora o Soma vire uma escola de teatro. Mas isso é Caraca, que plano, legal. plano futuro. Tá certo, tá certo. Tem que manter ali. Sim. Ó, a Sônia tá te mandando um abraço. Abraço, Judite mandando Soninha. um beijo aqui. Beijão. Aqui, ó, meus 2 amores da Paixão de Cristo, Marco Antônio e Paixão Antiga. Bacana. Quem é? É, Sônia Maria Munhoz.
Sônia Munhoz. Não Beijão, conheço. Soninha. Talvez eu conheço. A Talvez. Soninha do Ah, figurino. Soninha. Ah, tá, conheci. Beijo, Soninha. Beijo, Obrigado. Soninha. E aí tem uma outra, a Judite. É, a Judite. A Judite só deu boa noite aqui. Boa noite, Judite. Sempre tá aqui assistindo. Cara, o que mais te irrita na... tanto em cena quanto a preparação de alguma peça? A quebra. Sabe Explica o que é isso. a gente tá, É. tá todo mundo numa sinergia, não digo nem uma energia, mas uma Aham. sinergia, e tá todo mundo concentrado, e ou da plateia ou no próprio palco alguém vai lá e solta uma piada e quebra todo aquele Putz. clima Tá cênico. todo mundo concentrado. Isso me deixa extremamente Não, irritado. aí é falta de noção. Outra coisa que me deixa irritado é uma falta de respeito com a hierarquia, sabe? Ah, sim. É. Uma vez que você está numa posição de direção, numa posição de assistência, você acaba tendo uma hierarquia maior do que... É o básico, E né? aí- Pra manter. Às Disciplina. vezes a pessoa não aceita determinado feedback, a pessoa te responde de uma forma agressiva. É. E a gente presenciou isso há pouco tempo atrás. Bem recente. Bem recente. Caraca. Eu já lembrei até da cena. Foi bom, eu dei risada. Bom, infelizmente a gente acaba enfrentando determinados tipos de situação Sim. que não tá no roteiro, né? Não tá no roteiro, tá fora do roteiro. Não tá no protocolo. O... Qual é o maior perrengue que você já passou e o maior perrengue também que você acha que qualquer ator vai passar? No meio do espetáculo acaba a energia Putz. do teatro. Sim. Sem gerador. E o pessoal acha que faz parte da peça. O pessoal acha que é um blackout. Ele tá ali, tá o buraco, em cena e tal. E aí a gente tem que pegar e falar, ó, acabou a energia, não tem gerador e a gente vai ter que Encerrar. adiar, Foi mal. ter que devolver a bilheteria. Nossa, aí é doído. Ou Aí é doído. devolve o ingresso, mas no fim, pelo menos esse dia que aconteceu, a gente deu o ingresso pra pessoa de novo e tudo ok. Ah, de boa, Tudo tranquilo. boa. Cara, eu não manjo muito dos nomes, assim, específicos. Mas eu lembro de uma peça que eu fui, que foi na Vila Maria Zélia, não sei se você conhece. Tinha uma meio que escola de teatro lá. É uma vila operária, uma vila bem antiga, a primeira vila de São Paulo. E lá tem uns monumentos históricos lá, tombado, tudo. Nesse caso tá literalmente quase tombado, que tá tudo escorado. E eles fazem a peça ali dentro, que é uma escola para meninas lá. Só que é uma peça interativa. E no caso dessa peça, era uma peça mais 18, porque tinha cenas ali. Isso. Você já fez algum tipo de peça teatral desse jeito? No Interativa? Não, no artístico o também. interativo sim, no artístico não. É, No artístico não por questão de escolha. Sim. Não é do meu feitio. Eu acredito que a nudez ela é mais sábia quando ela é poética do que a nudez explícita. entendi, faz sentido. Então, eu tenho um espetáculo que, inclusive, a gente competiu no Mapa Cultural Paulista, que foi o que lançou a produtora, que uma das juradas, quando a gente competiu ela falou, nossa, eu achei que ela ia ficar nua aqui, andar na frente do palco e tal. E aí foi a minha resposta para ela. Eu falei, a nudez, ela é mais nítida, mais bonita quando ela é poética e não quando ela é explícita, escancarada. Sim. Ela já tinha falado todas as entranhas dela, todos os pensamentos, tudo que passava na mente dela. Qual a necessidade dela ficar pelada?
Você coloca na cabeça da pessoa, né? Sim, qual a necessidade? Ela já ficou com a mente dela nua ali pra ti, pra que ela vai ficar com o corpo nu? Vai tirar a integridade física daquela pessoa. É. Porque você está interpretando uma personagem. E a sua integridade física? Nós somos atores de teatro, somos atores de... ou atores de TV, não somos atores... Se me permitem, esse horário permite, não somos atores pornô. Sim. Tá? Não discrimino quem faz, mas não é do meu feitio. Deu pra entender, deu pra entender. Sobre as interativas, qual que você já fez? Esse, no caso, o público ele ficava sentado e ficava acompanhando. Como é a escola, ele subia nas escadarias, a menina saía correndo. Aí você acompanhava só o visual mesmo, girando a cadeira e só isso mesmo. Eu tive um espetáculo que foi durante um dos cursos de teatro que eu fiz, que minha professora ela estava se formando na USP. Inclusive a gente apresentou lá nos corredores da ECA USP, que é o espetáculo Bailando com a Peste. Caraca, nome bom, hein, cara? Foi inspirado na obra de Edgar Allan Poe. Bom demais também. Nossa, maravilhoso. Então, o espetáculo todo se passava num palácio. Certo. E tinha um corredor onde haviam várias salas. E cada sala passava-se uma cena do espetáculo. E o público ia acompanhando. O público não sentava em momento nenhum. Sim. Porque ou ele estava no baile de máscaras, que estava ali no meio do corredor, ou ele entrava em cada sala para assistir um pedaço do espetáculo. Caraca, que da hora, Era cara. muito bacana isso. Nossa, mas... Tá. O público ele vai entrando em sala, mas tipo, tem alguém indicando qual sala que tem que entrar? Ah, tá. Não, era indicativo. Tinha uma sala que era sim. a sala do Príncipe Próspero, que no caso era eu, tinha a sala da Peste, e aí cada sala tinha um número de atores, ou alunos na época. Sim. Mas cada sala tinha um número de atores, e ali aquela determinada cena se passava. Acabava, aí entravam 20 pessoas por ciclo, assistia aquela cena. Nossa, então foi grande pra caramba, né, cara? Repetidamente, durante 3 horas. Cada 20 minutos entrava um grupo ali e a gente passava aquela Passava a cena de novo. Até porque a minha cena em específica era uma cena que eu sangrava, que era o momento do suicídio do príncipe. Sim. Eu sangrava, então tinha toda a limpeza do figurino. Cara, parece ser cansativo esse daí, hein, cara. Foi um dos mais cansativos que você fez ou teve mais? Foi bastante. Foi bastante, até porque foi um espetáculo que eu recebi um puto pra fazer. Aí é foda. Aí é triste. Era um espetáculo a vida curso, do ator. Né? Eu tava... Era a TCC da professora. Tava então, tirando o DRT ainda? Não, meu DRT eu tirei, não foi nem com essa peça. Essa peça complementou o meu material para tirar meu DRT, mas quem estava se formando era a minha professora. Ela era aluna da USP. Ah, tá, entendi. E aí, ela estava no último semestre e já estava dando aula. Então ela estava se formando e ela utilizou... Concluir ali... Usou a turma dela como matéria pro TCC. Olha só, cara, ligeira, esperta ela, não tá errada, não tá errada. Cara, falando em DRT, o que é DRT, mano? Explica para nós. Cara, DRT é um registro que te torna um ator profissional. Nós temos, hoje em dia, nós temos uma carteira, onde antigamente ele era registrado na carteira de trabalho. Hoje já não mais. Hoje nós temos uma carteira com uma numeração que te torna um ator profissional. Inclusive, em muitas produções são exigidas o DRT. Se não tiver... Sem o DRT você não entra. E se entrar, não ganha. Aí é triste. Aí é melhor tirar o DRT. E em algumas produções também é um pouco injusto. Às vezes você não tem o DRT, você entra para produção... E você ganha metade do cachê de um cara ruim, cenicamente, que ele ganha anos-luz mais do que você, porque ele tem o bendito registro.
Ô, tristeza. Vou te dar um exemplo bem bacana, que é se você vai fazer hoje uma figuração, você não tem DRT, então você tem, e hoje em dia já tem o DRT de figurante também, mas você vai ganhar em média R$ 120 pela figuração. 8 horas de gravação lá pra fazer uma cena de 2, 3 minutos. Nossa, E e você na tem que hora- ficar lá. São vários takes que passam ali divididos, mas que você grava durante 8 horas. Um ator profissional que já tá com DRT, Aham. o cara vai ganhar aí, em média, 800 pau pra fazer aquela mesma cena e ele tem 2 falas. Ô, a diferença é gritante, cara. Nossa. É bom tirar o DRT, é bom, é bom. É bom. Faz bem pro bolso. Pro bolso, leva um tempo. Tá? Você não vai conseguir tirar o DRT. Você começou a fazer teatro hoje, amanhã você já tá com DRT na sua mão. Nada. A não ser que você tenha entrado no BBB da vida. É, aí você tira. É, porque a gente tem exemplos aí de gente que nunca fez teatro, entrou aí no reality show e Eu vou entrar pro BBB. terminou o reality show, já foi chamado pra entrar numa novela do Plim Plim lá. Eu vou me inscrever pro BBB, não sei onde que se inscreve, mas eu vou fazer isso daí. É complicado, aí a pessoa entra pra novela e a gente que tá batalhando há muito tempo não tem essa oportunidade. É onde bate a revolta ali É. do ator. E como que faz ali? Ou melhor, como é que foi o seu caminho para tirar esse bendito DRT? Bom, além dos cursos que eu fiz, eu tirei o DRT, eu já estava com 12 anos atuando. Então Ah, tinha tá. muito material. Aham. Hoje em dia, eu carrego no meu portfólio em torno de 72 peças. Nossa. Na época que eu tirei o DRT, eu tinha 43. Tá com o 43 dobro peças. praticamente. É. De lá pra cá. Sim. E aí você tem 2 caminhos para tirar o DRT. Além de você fazer o curso de teatro, você faz aí um técnico de 2 anos, Aham. se forma, e em 2 anos, 2 anos e meio você se forma, vai lá com seu diploma, dá entrada no Ministério do Trabalho e tira o DRT. Ou você vai fazendo seus trabalhos de atuação, vai juntando foto, vídeo, monta um bom currículo, vai passar por uma Avaliação. avaliação. Passou por essa avaliação, eles vão falar se você está apto para um DRT ou se você vai para a banca. Se eles te mandarem para a banca, você vai ter que fazer cena, vai ter que fazer prova. E aí eles podem te aprovar ou não. Sim. Ou eles vão falar, antigamente eles falavam, você não está apto para ter o DRT definitivo, você está apto para um provisório. E aí durante o provisório você vai fazer alguns trabalhos profissionais, Aham. volta aqui daqui a um ano que você tira o definitivo. Aí tem o prazo de 1 ano. Você não voltou É, lá, o você perde. provisório você tinha um prazo de 1 ano É pra tipo- você fazer uns trabalhos profissionais. Mas aí é você que vai atrás daquilo pra Nossa, você Que de B.O., entrar, cara. vai fazer teste, vai fazer trabalho profissional, juntar material pra apresentar tudo de novo e ver se eles te aprovam pro definitivo. Caraca, mano, é muito. Às vezes tem gente que ficava com um Treta provisório demais. durante 4 anos. Ia lá, fazia 1 ano, não era suficiente. Fica. Ia lá, Aí mais eles 1 vão- ano, não era suficiente, até chegar Os caras renovando só os provisórios só lá. provisórios. Caraca, E aí- bicho. Sabe aquela coisa do Detran? Sim. De você, ou você paga o quebra, ou você vai sempre renovando. Tem até renovar, quebra até- do DRT. Não. E aí, não, o quebra deles é você ir lá fazendo Aham. anualmente. Não tem o quebra, mas. Ah, tá. É. Aí complica. Aí é triste. Cara, e trabalho em TV você já fez? Algum filme? Olha, eu tenho um curta-metragem chamado A Retomada, que eu fiz em 2014. Em 2021 eu fiz um comercial para uma empresa de tecnologia chamada BMK.
Mas, por incrível que pareça, eu sou um cara que eu não sou muito chegado à câmera, eu gosto de palco. É o teatro raiz mesmo. Teatro raiz. É, sai um pouquinho do raiz, que eu Aham. entrei pro musical, que é uma coisa mais comercial. Sim. Hoje em dia, quem entra pro teatro quer ganhar dinheiro de verdade, tem que entrar pro musical, que é o que dá público. Sério, Vai fazer caraca. você vai Não fazer tinha o teatrão noção lá. disso. Hoje em dia, vamos fazer um comparativo muito pífio, mas se a gente for parar para analisar, você vai assistir um espetáculo de teatro convencional, num espaço de 300 lugares, você vai encontrar 150 pessoas no máximo. Você vai no Caraca. teatro, você vai assistir um espetáculo de teatro musical, num teatro que cabe 1.570 pessoas, tá lotado. Cacete, mano. É lotadíssimo, então. Eu pensava que o que lotava mais teatro era comédia, esses negócios. É o musical, cara. Nada, porque é que o musical, ele abrange de certa forma todas as artes. Você vai ver ali artes visuais no teatro musical, você vai ver música, Sim. você vai ver uma orquestra, que é o espetáculo sempre ao vivo, tem uma orquestra embaixo do palco tocando, Que é bonito. tocando toda a melodia do espetáculo. Uhum. Os atores que cantam são maravilhosos. É uma mágica aquele cenário que sobe, que desce, que vai para um lado, vai para o outro. E parece que você está assistindo um filme. E na sua cara ali, E que é na o sua mais, cara. mais E aí, interessante. e acabou deixando de ser elitizado como era falado antigamente. Antigamente, você não tinha os ingressos populares que você, hoje em dia, você paga 50 Sim. reais para você assistir. Sim, antes era só elite que Antigamente ia. você ia, você pagava 300 pau para assistir um espetáculo Nossa. desse. Que antigamente tinha muita ópera e opereta. É, Agora você tem um musical que aí você tem os ingressos populares. que dá acesso à E o cultura, né? sim, o teatro musical, ele ganhou um grande corpo no Brasil. Antigamente, o Brasil estava aí em média do 23º lugar em público para teatro musical. Hoje em dia o Brasil está em sexto. Caraca, deu um salto gigantesco ali, cara. Eu não sabia que o brasileiro gostava não, de tanto teatro musical assim, não, cara. Tô bem por fora desses Sexto? assuntos. Tentando É, lembrar. ele está entre o terceiro e o sexto. Porque Tá uma vem marca boa. primeiro vem Nova York, que é a maior economia de teatro musical, é Nova York. Aí depois vem Londres. Aí eu não lembro se é Brasil. Não lembro se é o Brasil ou se é o México que está em terceiro. É, México tem cara de gostar dessas México tá- coisas. México. Não, o Brasil é o terceiro. Brasil é o O terceiro? Brasil é o terceiro. Porque É tre- muita coisa sai daqui e vai Aham. pro México. Caraca, que da Termina hora. aqui e vai pro México. Como a gente teve o exemplo do Os Miseráveis. Ah, Os Miseráveis é legal. Os Miseráveis saiu daqui e foi pro É México. legal pra caramba. É, aqui, ó, o Maurício dando boa noite. Salve, Maurício. Tudo bem, Vitor Maurício? Boa noite. Barbosa. Boa Fala, noite, Vitão. Vitão. Electro, não sei quem é, mas mandou boa noite também. Boa noite, Boa Electro. noite, Electro. Não sabe quem é? Eu não faço a mínima ideia. Mas boa noite, seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha maroto, compartilha com os amigos. Cara, todo mundo conhece o Marco Sanse como ator, roteirista. Só que. Vamos lá. Quem é o Marco Sanse? Qual que é a coisa que as pessoas não conhecem de você? Ou que não imagina que você gosta de fazer? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil essa. Bom, mas vamos lá. A gente tenta fugir, mas se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é assistir teatro. Caraca, o cara gosta de fazer teatro, assistir. Cara, vive literalmente o teatro, consome. É, assim, se tem uma coisa que eu gosto de fazer,
Sempre sempre que eu tenho oportunidade, eu tô indo ao teatro assistir algum espetáculo. Porque a gente aprende muito assistindo, Sim, tá? verdade. Quando as pessoas trabalham comigo, uma das coisas que eu mais incentivo é as pessoas assistirem. Mas o Marco Sansi, que para poucos que conhecem, principalmente agora na área artística, o Marco Antônio é um cara muito família, é um cara que gosta de estar presente ali com a família. É, gosto de estudar, dos meus animais. Eu tenho uma gata e uma cachorra, Caraca, que é a que da hora. Libelinha. E um grande sonhador. Né? Mas se tem Legal, mas como eu legal. disse, se tem uma coisa que eu gosto é assistir. É assistir. Espetáculo. Cara, você tem. Eu tenho um problema particular meu, que eu não gosto de assistir coisas que eu produzo ou que eu participo. Especificamente que eu participo, não exatamente que eu produzo. Vamos supor, eu tô em cena, eu odeio assistir aquilo. Odeio. Odeio com todas as forças da minha vida. Você também tem esse problema ou não? Eu já vi alguns atores também falando que não gostam de assistir filme, que eles participaram, essas Pra coisas. você ter noção, eu sou muito crítico, principalmente com o que eu faço. Ah, então, Né? nossa. Então, Você vai assistir pausadamente. se eu assisto, eu tô sempre com um caderninho de anotações, principalmente se Aham. eu vou continuar uma temporada. Então, geralmente, a primeira, segunda, terceira sessão do espetáculo, eu gravo. Eu sempre tô com um caderninho de anotações aqui pra ver o que eu posso melhorar. Sim, Eu gosto de assistir pra isso, pra ver o que eu posso melhorar, se eu entrei errado, se eu gaguejei, sim, sim. porque que nem vamos exemplificar a paixão. A gente teve um puta de um processo para apresentar uma única vez. É. Então ali você É. errou, você não pode Não tem consertar outra, né? mais. Não tem Não tem outra. outra É a apresentação. apresentação Quando você tem única. temporada, você tem a oportunidade Sim. de você melhorar. Ajustar. Você fala, cara, isso eu posso melhorar. Sim. E eu costumo falar que o espetáculo mesmo, ele só ganha corpo depois do quinta ou sexta apresentação. É. Faz sentido também. Porque não vou dizer que o nervosismo acaba, porque o ator que não fica nervoso pra entrar em cena, ele não é um Não é ator. ator, né? Porque Se a não gente- tiver aquele frio na barriga, A gente sempre tá com aquele frio já na era. barriga. E toda apresentação é uma estreia. Não é o mesmo público que vai estar lá aquele dia. A piada que você soltou hoje, você não vai soltar no terceiro dia. Não vai ter o mesmo impacto, Não vai né? ter o mesmo impacto. Nem na sua fala. Porque pode sim ser que a pessoa que assistiu no primeiro, foi no segundo, foi no terceiro. No quarto ela já vai e leva 5 amigos. Sim. Então é bem bacana essa dinâmica e esse pensamento de você se assistir para você ver o que você pode melhorar. Ah, talvez a minha expressão ali naquele dia não estava muito boa. Entonação, A tudo, minha né? entonação, Posicionamento. eu gaguejei. O posicionamento da minha voz, principalmente agora quando a gente fala do teatro musical, o posicionamento da minha voz não estava muito bom, Aham. porque eu não coloquei no lugar certo. É. Então eu estava com o posicionamento da minha voz na voz de peito, sendo aquela voz de cabeça. É, que aí o cara também tem que saber Eu o tava, que é voz de peito, o que é voz de eu cabeça. tava É. numa voz de falsete, sendo que eu tinha que fazer um legítimo. Nossa. Ah, não, aí tem Então, dedicação. Aí é dedicação. é, Como é que é? Não é dedicação que é os três pilares lá, como é que é? disciplina, É, disciplina, disciplina. Eu tinha esquecido o que é. Caraca, bicho. Ó, o musical ele é bem mais complexo, então. Putz, E como é que é escrever os musicais, cara? Eu sei que é a sua paixão, mas ele é bem mais complexo. Cara, tu tem que pensar da seguinte forma. O que eu quero alcançar, primeiramente, quando você vai escrever um musical. O que eu quero alcançar e qual mensagem eu quero passar para aquele público. Sim. Beleza. Você teve a sua ideia, você vai montar um roteiro
ou um storytelling. Certo. Quando eu falo em roteiro, eu falo você montar a história sem fala. O script, Você vai tecnicamente. montar um script, uma história sem fala. E aí você vai falar, essa história tá bacana. Tá, é um musical? Qual ritmo eu quero pra aquele musical? Eu vou querer um rock? Vou querer que seja um musical de samba? Vou querer que ele seja um musical de funk? Sim. Seria até Tem. uma boa ter um musical de funk. É isso que eu ia perguntar. E existe um musical de funk? Teve Caraca. agora. Ah, Não sei se foi agora no começo de 2025 ou se foi no final de 2024. Um musical chamado, se eu não me engano, era Rio Upil. nome peculiar. E aí era sobre a favela do Rio de Janeiro. E o musical era todo de funk. Aí fica legal. Aí Foi uma fica espécie legal. de Romeu. Romeu e Julieta Foi um Romeu e Julieta da Rocinha. mais voltado às favelas do Rio de Janeiro. Caraca, ficou legal a ideia, ficou legal, ficou legal. Traz a poesia, traz a música Sim. e traz. Já teve uma Vida. versão de Romeu e Julieta em musical também, ao som de Marisa Monte. Ah, legal, Fizeram com legal. todas as músicas da Marisa Legal. Monte, foi super bacana. Caraca. Aí também tem o musical Biografia. Já tivemos Cazuza, já tivemos Cássia Eller. Atualmente. Eu fui do Cazuza o primeiro que teve. Eu fui, foi legal. Atualmente fizeram. E tá em cartaz, inclusive, o musical do Paralamas do Sucesso. Isso daí eu nem sabia que tava em cartaz. Teve. Caraca, que da hora. Já tiveram 2 ou 3 versões de musical sobre a Rita Lee. A Rita Lee é legal. E teve um que eu assisti que foi muito interessante, que, cara, não sei se todo mundo sabe, mas Hebe Camargo também era cantora. E teve um musical de Hebe Camargo. Tiveram 2, né? Um que foi com direção de Miguel Falabella. Sou um grande fã desse cara. O Miguel Falabella, ele é fera demais, tá E doido. teve um com direção de Alan Oliver. Esse daí Que eu não é conheço. um dos diretores de teatro musicais mais novos do Brasil. Não, não conheço. Isso daí. Esse aí até Vou pesquisar depois. Alan Oliver saiu na Queremos revista você Forbes. aqui. Caraca, saiu na Forbes? Ele saiu na Forbes O cara é brabo, hein? como um dos diretores de teatro musicais mais novos do mundo. Do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo. Caraca, bicho. Responsa, hein, cara. E tem peça musical envolvendo filosofia? Filosofia. Citados. Inclusive, Antígona vai ser bem filosófico, né? É bem filosófico, Até porque Sófocles era um filósofo. Sim, sim, sim. Tem toda uma narrativa ali por trás, né? Tem é- toda uma trilogia ali, né? Sim. Inclusive, Antígona é a terceira peça de uma trilogia Isso. que E começa com Antiga. Prometeu, depois vem com Édipo Rei e finaliza com Antígona. que deu aí origem ao complexo de Édipo aí, Exato. tudo tal, e termina na Antígona. E aí, cara, você pode falar um pouco aí sobre isso? Cara, Até se ajeitando pra falar do filho mais recente. vamos lá. Antígona tá no forno. Né? Daqui a pouco ela sai do forno, vai estar bem fresquinha para todo mundo assistir. Só que a roupagem que a gente traz, ela é uma peça que ela foi escrita em 442 a.C. E a linguagem é uma linguagem bem antiga. Eu atualizei essa linguagem e trouxe ela para a época da ditadura militar. Bem difícil, pra falar a verdade. É bem interessante, bem difícil, cara. Sim. Por quê? Para quem não conhece, Antígona, ela é filha de um casal de incesto, que era a mesma mãe dela, era esposa do pai, que também era irmão dela. Exato. Né? Então, Jocasta se casou com Édipo. Tiveram Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene.
Só que Jocasta também era mãe de Édipo. É, Então, e aí. que é tudo dos livros anteriores, as histórias. Exato. E aí a Jocasta traiu Édipo, Édipo ficou indignado, foi lá, se matou arrancando os Sim. próprios olhos com as mãos. E aí os dois irmãos iriam herdar o trono. Eles entraram num acordo ali, só que um foi teimoso e não queria entregar o trono pro outro. Queria ficar com E o aí os trono dois só pra ele. e os dois entraram em batalha, queriam e acabaram se matando ali por causa do trono. E o único homem da família que restou foi o tio dela, que era o Creonte, que ordenou, que a primeira ordem dele foi: somente um dos dois vai ser enterrado. E ele deu a ordem que Eteocles fosse enterrado, e Antígona ficou putaça. Não Antígona aceitou de jeito nenhum. queria enterrar o Polinice. É, E ela enterrou. contra aí- todo mundo. E aí ela enfrentou o Creonte a todo custo, foi lá e enterrou. E ela Sofreu as assumiu consequências. as consequências dos atos dela, foi até o fim com aquela ideia, e ela morreu, padeceu ali porque ela não voltou atrás da opinião dela, e Creonte também não voltou atrás da opinião dele. Doesse a quem doesse, ele não ia voltar atrás, e quando Sim. ele caiu na real, já era tarde demais. O filho de Creonte era noivo de Antígona, já tinha se matado ali porque viu a noiva dele morta. E a Morta. mãe, e a esposa de Creonte, que era apaixonada pelo próprio filho, viu o filho morto também. É, foi Se mata. uma ceifação de vida Foi. ali. E aí e acaba com Creonte no hospício, né? É, Ele manda interná-lo no hospício porque ele não estava em sã consciência. com tudo que aconteceu. Ó, o Victor Barbosa, ele mandou aqui, ó. Marco teve um desafio duplo na Paixão de Cristo 2025. Exato. Cara, e como é que você vai adaptar isso para 64, cara? Essa linguagem vai mudar muito, cara. Nossa, mudou. E ainda mais A em um história não musical. foge. É isso aí, eu imaginei. A história não fugiu do contexto, Aham. mas a gente traz isso nas canções Legal. e no visagismo, né? A gente traz ele todo na questão de figurino, cenografia, e a morte dela vai ser surpresa. Já tem data para a estreia desse? Ou ainda não? Ó, a previsão. Vamos lá. Previsão. porque tudo pode Previsão mudar. do tempo. Vamos lá. Porque nós estamos vendo se a gente faz a estreia com uma abertura de um festival de teatro que vai ter por aí. Mas não posso dar muitos detalhes. Não entraremos em Não detalhes. entraremos em detalhes. Mas quem quer acompanhar faz como? Nós temos. Eu tenho que reativar. A Bárbara, ela tá criando um novo Instagram pro espetáculo, Certo, legal. mas vai se chamar Antígona Musical. Legal, legal. Tá. E a gente vai sair postando, mas a previsão de estreia é pra 30 de agosto. Mas aí passa seu Insta pro pessoal ir seguindo lá e Arroba acompanhando. marco.sansi91. Aí, ó, boa. Aqui, ó, o Victor Barbosa aqui colocou também o do Tim Maia com o Thiago Abravanel, também foi legal, Foi muito bacana. Foi maravilhoso, ele canta demais, né, cara? Sim, o Thiago Tá Abravanel doido, é incrível. mano. Caraca, mano, que cara fenomenal. Sim. Cara, a gente falou aqui da peça, falou da sua vida, falou um pouco da carreira profissional. O primeiro ator que eu vejo que a família apoia, não fala que é um vagabundo. O cara é exceção ali, a regra. Você já conquistou parte dos seus sonhos, né? Que é trabalhar e viver com arte. Sim. Tem algum sonho que você ainda
é que você já falou também da escola. Tem algo ali que você ainda almeja ou já está um passo desse sonho? Não, eu almejo. Além da escola, eu quero abrir um teatro. Caraca, cara, é tudo envolvendo teatro. O cara não foge, mano. Eu tô tentando tirar o cara do teatro. Eu O cara tá. eu tenho muita vontade de abrir um teatro, assim, ter um espaço Aham. mesmo, Seu ali, com a sua cara. um espaço cultural, porque por mais que hoje a gente tenha muito incentivo, Sim. o Brasil ainda está muito fraco de cultura. É que o Brasil não entende o que a palavra cultura significa, né? Pra falar a verdade. Hoje em dia, eu fico muito indignado com a pessoa reclamar para pagar 20, 50 reais para assistir um espetáculo de teatro, mas a pessoa vai lá e paga 3 mil reais numa viagem para o Rio de Janeiro para ver a Lady Gaga. É. E olha que não é ver Nem de perto. daqui na Né? distância que eu tô de você, Que é 1 mas é como quilômetro. ver a 1 quilômetro de distância. A pessoa pagar 3 mil reais numa excursão para ficar ali vendo a Lady Gaga. É uma baita de uma atriz. Sim, sim. A gente não tira Mas o mérito dela. De uma atriz, Jamais. porque ela também é Cantora. atriz. Ela não é só cantora. Sim, sim. Ela também é atriz, inclusive ela Fez o filme lá do Coringa, e fez American que foi Horror horrível. Story. Que foi horrível o filme do Coringa. Mas tudo bem. E ela teve uma temporada de American Horror. Eu vi. Ali foi legal. Ela é uma boa atriz. O filme em si foi ruim, mas ela é uma boa atriz. Só que isso não tira a valorização que as pessoas deverão dar para os artistas brasileiros. Exato, exato. E formar novas pessoas, né? Quando eu te falei sobre o Soma e em dar novas oportunidades, a gente começou aí com esse intuito. E quando o Soma fez 8 anos, a gente conseguiu contemplar 2 atrizes da companhia com DRT. Caraca, cara, que da hora. E eu agora, quando fizer 15 anos, Mais dois. 2 pessoas serão contempladas Aleatória. com DRT também. Não sei se vão ser 2 atrizes, 2 atores, um ator e uma atriz. Duas pessoas. Vão ser duas ali serão pessoas. contempladas com DRT também. Caraca, E aí eu cara. faço todo esse trâmite de montar material, mando para Aham. satélite, entro com cash também, então E quando a pessoa recebe ali o DRT ali, ela já tá sabendo como é que é essa. ela sabe, a gente faz, Aham. a gente geralmente quando tem um aniversário e a gente está com alguma produção, a gente faz a festa de aniversário Sim. da companhia. Companhia e produtora, né? E no meio da festa a gente faz a premiação de melhor ator, melhor atriz e premia. A pessoa fica ciente, já fala, ó, junta seu material que você vai ter direito ao DRT. Só que aí né, nada vem de graça, né? A pessoa já tá tendo. Aí a pessoa tem aí um contratinho pra pessoa continuar na companhia, né? Porque tirou o DRT que a pessoa vai. É, né? Falou, galera. Falou, Muito galera, tô obrigado. indo embora. Tem meio DRT aqui, ó. Tchau, obrigado. Caraca, cara. É Isso- porque Ah. é uma via de mão dupla, né? Não, tem que ser justo, né? Nada mais justo que isso. Porque hoje em dia, caso você não saiba, a gente trabalha muito com edital. Sim. E edital, principalmente os maiores, como Lei Rouanet, PROAC, Pronatec, eles exigem que pelo menos 50% da companhia tenha o documento do DRT. O bendito E DRT. aí, se eu tiver 49%, já não entra. Nossa. Imagina o edital que dá uma trabalheira pra montar edital também, cara. Aí você monta tudo bonitinho, passou, aí vai pegar a porcentagem lá, 49. Então, nossa, é de doer o fígado isso. Então acaba sendo uma via de mão dupla. A Sim. gente tá dando DRT, mas a pessoa vai estar lá com a gente. A pessoa vai estar, uma vez que a pessoa tá lá com a gente entrou no edital, vai estar entrando dinheiro no bolso dela. Sim, não tem porque ela sair, né? Exato. Mas pode arrumar trabalhos por fora também, Claro. então tá tranquilo. Porque
Chegou uma época que o Soma estavam com nove professores. Caraca, é professor pra caramba de teatro, cara. Não, não é de teatro. Não, é cada um. São atores e atrizes e eram professores de outras matérias. Cada um de algo específico. De teatro em específico era eu, o Chico e a Dani. O Chico é fenomenal, cara. O Chico que tava lá. Que tava na paixão. Ele é fenomenal. Éramos nós 3 professores de teatro. E aí tinha a Márcia, que ela é professora de educação infantil, tinha a Thalita, que é professora de educação física, e ela estava concluindo o mestrado dela em educação física também. E hoje ela é pedagoga. Aí tinha a Dani Mello, que era professora de teatro também. Sim. E tinha mais 4 que eu não lembro quem eram, mas... Era professor. Eu tenho que pegar... A lista é muita gente. Muita gente pra lembrar. Hoje em dia já devem ter passado pelo Soma pelo menos 45 pessoas. É gente pra caramba. E isso que eu não tô contando os novos, os 19 que estão entrando agora. 19 não, 21 que estão entrando agora. Então já tem uma lista grande aí, o pessoal vai entrar na porrada pra ver quem vai ganhar o DRT. É sair na mão. Não entra na porrada, sabe por quê? Que nem... Tem gente que... Nós temos o exemplo da Bárbara, que saiu no CLT, que ela ganhava super bem. Sim. Ela quer viver disso, ela tá concluindo o curso técnico de teatro dela. Que é um passo arriscado pra caramba. Inclusive esse é o último mês. Ela entrou na reta final do curso técnico. Caraca, que da hora. Já pode dar entrada no DRT, já tirar, caraca, que da hora. Que da hora. Então é muito bacana. Cara, nessa pegada de filosofia, você pretende produzir mais? Que é uma área que especificamente eu gosto da filosofia. Eu acho muito engraçado, cara, que eu vou trabalhar de trás pra frente. Eu vou começar contigo, né, e pro ano que vem eu já tô com os planos pra Édipo Rei. Legal. Ulisses, você já viu algo sobre? Qual? Ulisses? Não. É do Cavalo de Troia. É bem legal, legal. Cavalo de Troia, já pensei nisso, só que dá uma trabalheira pra montar aquele cavalo danado. Então, cara, é que esse Ulisses aí, ele resume praticamente você, cara. Não exatamente ali, mas a filosofia ali por trás, que ele fala: quando você achar a sua praia, não volte antipretexto nenhum, cara. Pois é. O cara achou teatro, o cara tem que produzir essa peça aí de Ulisses na ilha de Ítaca. Que o Ulisses ali, ele passa ali, depois ele volta para a sua cidade e só o cachorro reconhece ele, a esposa não reconhece nada. E ele fica preso em uma ilha e tem uma deusa ali que promete tudo pra ele, mas ele não quer, ele quer voltar pra mulher dele, pra esposa dele, pra vida dele. A deusa ali, ele promete juventude eterna, vida eterna, e ele recusa. E ele tá numa ilha deserta que só tem água, e ele fura o olho do Titã, só que o Titã é filho de Poseidon. E ele tá no meio do mar. Não é uma estratégia muito boa ferir o filho de... O que... Essa história, eu acredito que ela seja um pouco mais pro audiovisual, até do que para um musical. Se a gente for parar para analisar, trabalhar com Poseidon, trabalhar Sim. com essas coisas, é algo que ficaria muito bacana se fosse, por exemplo, apresentado em parque aquático. Faz sentido. Fazer num parque como o Hopi Hari, um dos espetáculos que fica lá. Só que uma pessoa que vai para um parque como esse, ela não vai querer ela não vai assistir, parar né? para assistir um espetáculo de 2 horas no parque. Não ela vai. quer assistir meia hora, 45 minutos no máximo. E vai pô, brincar nos brinquedos. Sim. Mas é algo que é ser adaptado. Inclusive, a maioria das produções que eu trabalho no Soma são produções já existentes, não é produções já existentes, são textos já existentes que eu adapto
Faz uma pra releitura. uma releitura, uma nova roupagem. Sim. E adapta para musical, né? Nem sempre para musical, que nem pro segundo semestre tem uma outra novidade. Você com um elenco um pouco mais reduzido, mas a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, Que é legal também. que é muito legal. bacana. É legal. Cai nas provas. Cai. E aqui já. É o que gera uma renda boa. Cai em vestibular, cai em concurso público e acaba gerando bacana, porque o povo não quer ler o livro. Não quer. Que também é um livro chato. Paca. Mentira, é um livro legal. Mentira. Não, ele é muito ele é bacana, mas chega um momento que ele é cansativo. Então quando você adapta. E o filme também não ficou muito bom, não. Não, o filme quando eu não gostei. Quando a gente adapta para um espetáculo de teatro, você vai falar, eu vou lá, vou pagar 40 conto. Melhor do que eu comprar o livro, que eu vou pagar o mesmo valor. Assisto o espetáculo e vou entender para ir fazer minha prova. A prova. Porque a gente acaba entrando numa coisa que, quando a gente falou lá de dar aula para crianças, eu acabei esquecendo de mencionar. Na verdade, a gente trabalhar com lúdico. Sim. Uma vez que você trabalha, você traz pro teatro, você entra no lúdico. Uhum. E a gente desperta a imaginação. Por um instante absorve ali, mais rápido, uma né? hora e meia, 2 horas, a pessoa volta essa criança, porque você pode ver, se um adulto tá ali assistindo um espetáculo que seja comédia ou que seja drama e a pessoa se prende naquilo, fica igual criança, assim. O olho sonhando, brilhando, né? Brilhando. É maravilhoso de ver isso. É muito bacana você ver isso. E o resultado de tudo é o aplauso no final. O musical ele tem um grande diferencial, que a cada ato, a cada finalização de ato musical, eles aplaudem. Então o aplauso não é só no final do espetáculo. Tudo, né? O público aplaude praticamente 100% do espetáculo. Caraca, é mais gratificante. Levanta mais o ego do ator. Caraca, Inquisição, cara, já que você pegou aí ditadura, 64, Inquisição, tem alguma coisa aí em mente? É um vespeiro, já digo que é um vespeiro aí, cara. Então, pensei há muito tempo atrás, mas aí roubaram minha ideia. Aí... Teve uma época aí que, triste. Que eu estava com um parceiro na companhia. E como ele era parceiro, a gente estava dividindo a direção, eu mencionei pra ele, quero montar aí Joana Dark. Legal, forte. E aí o cara foi lá e acabou buzinando no ouvido da galera que tava comigo, levou pra ele e fez Joana Dark. Que trairagem, cara. Nossa. E ficou bom pelo menos? Não. É uma oportunidade pra você fazer aí, ó, Joana Dark, Giordano Bruno. Uma das coisas, não é me achando, mas já me achando. Né? Não é me achando, mas ó. Uma das coisas que eu falo pra todo mundo é que eu não levo qualquer coisa pro palco. Ele não tá errado, é seu nome, né? Eu não levo... É o seu nome, é a sua profissão, é a sua vida. Por mínimos que sejam os recursos, a gente tem que dar dignidade ao trabalho que estamos fazendo. Sim, a apresentação em si tem que ser honrosa. E aí, não é porque eu estou apresentando no Teatro Municipal de Jandira, ali tem umas cadeiras vermelhas bonitas e eu vou usar aquelas cadeiras que tem ali. Não. Então, se a gente não tem, a gente vai procurar patrocínio com comércio local, a gente vai procurar, nem que seja fazer cofrinho, rifa, pra gente comprar adereçamento. Sim. Não é pegar e cada um ir com a roupa do corpo, vai lá e apresenta. Apresenta de qualquer jeito, vai pra casa. Isso é uma coisa que me deixa, assim, fulo da vida. As pessoas virarem e falar, eu vou vestir a minha fantasia. Não é fantasia, é figurino. Tá indo pro carnaval? E aí o que a gente via muito nesse Joana Dark
Eu não tive nem o desprazer de assistir, tá? É, caraca, você nem foi lá pra... Não, eu vi foto. Nossa. Ali tinha umas fantasias muito. Ali era Ali era fantasia, fantasia, ali não era figurino. tá? Porque você pegar e colocar um frade com roupa ali da Bela e a Fera. Não, aí Aí é heresia. Aí é foda, aí é pecado. Aí O não, negócio pô. me quebra. Você Aí pegar não. e colocar a Joana Dark enforcada ali numa cadeira de almofada. Ali, tudo quebra. Então. Pô, e aí os caras pesou. Aí os Pesa, caras cara, pesou, aí pesa. forçou a barra demais. Até porque assim. Disciplina, disciplina, disciplina. Os E pilares. são os pilares. Se É o você, tripézinho. se você quer fazer, faz bem feito. Eu tenho uma frase que meu pai sempre fala pra mim. Faça direito para não precisar fazer duas vezes. Sim, sim. E E fazer o melhor eu com. carrego isso comigo, porque quando a gente quer um bom resultado, porque a gente não vai fazer teatro para não ter um bom resultado, porque o maior retorno não é só os aplausos, mas o Sim. financeiro também ajuda. Também. Só que da mesma forma que a pessoa que gosta do espetáculo e vai assistir uma, duas, três vezes e na quarta ela leva 5 amigos, se ela não gostar, ela sai no meio do espetáculo e pro próximo ela fica na porta falando, ó, não entra que é ruim. É uma bosta. Gastei meu dinheiro. Não gaste o seu. É bem E isso. é capaz dela pedir reembolso. É. E geralmente ganha o reembolso ou não? Tem uma briga aí, mas. Mas ela vai manchar também, vai tirar outras pessoas de lá. Sim, vai. E é isso que importa, né? Que a outra produção que você tiver, você já vai estar com o nome sujo já. Entre Porque aspas. a gente. Eu costumo trabalhar com ingresso virtual, né? Aquele Simpla. Sim. Vou trabalhar com. A coisa hoje ela ficou um pouco mais eletrônica. Né? Sim, sim. Então, a pessoa vai Virtual. lá, compra, ela consegue imprimir o ingresso ali com a logo do Tranquilo. espetáculo. Bacana. Se quiser eu te mostro aqui, hoje eu e o meu companheiro, a gente comprou os ingressos para assistir o Wicked, o musical. A gente já comprou, o negócio já Já tá aqui chega. na tela. É, né? Não precisa nem imprimir mais, né? Você mostra o QR Code lá, Sim. o negócio, e já era. E aí a gente pediu para entregar o físico também. É, pra guardar de lembrança. Exatamente. A gente solicitou, a gente vai assistir o Wicked e já tem o ingresso aqui. Já era bem mais simples, não precisou sair de casa. Sair Tranquilo. de casa pra quê, cara? E o seu companheiro, também, ele também é da arte? Não. É. Ele gosta de apreciar. Eu imagino que duas pessoas da arte não daria muito certo, não. Junto, imagina a treta. Sai aqui todas as Aí, ó. informações. Tranquilo. Local, você chega lá, escaneia, mostra lá, pode entrar de Hoje em boa. dia QR Code é tudo na vida. Adianta um lado. Depois que inventaram esse QR Code, ficou fácil pra tudo, até pra fazer o danado do Pix. Inclusive no carro eu uso bastante lá. Já deixa a plaquinha lá atrás, já pra não precisar ficar falando, escaneia aí, tá tudo certo. Exatamente. Tá de boa, tá de boa. E aí por esse motivo a pessoa consegue pedir o reembolso. Porque aí a Caraca. pessoa entra em contato ali com o Simpla, Eles vão lá, vão estorna. lá e estorna o valor. Caraca, bicho. E aí, vai encarar o Joana Dark? Pode ser que seja pro futuro, mas hoje eu fiquei meio desgostoso. Depois da ideia roubada, né, cara? Dessa época aí, Porque se outro... rouba a ideia e faz uma coisa bem feita, Show de bola. show de bola. Agora se rouba. E ainda caga tudo. Dessa época aí tem o Giordano Bruno também, né? O Galileu ali também.
Mas a Joana d'Arc é a mais impactante ali. Tem algo que não é da Inquisição, mas é um negócio que é um sonho que eu tenho assim Ah, de uma hora, mas eu tenho que estudar muito pra fazer. né? Eu tenho que pegar um tempo assim, pegar tipo as férias. Falar, vou escrever esse espetáculo durante as minhas Esses férias. 30 dias aqui. Sou professor, então tem 60, né? Ah, De, desculpa de aí. dezembro a Desculpa fevereiro aí. é 60 dias. Mas eu tenho vontade Qual que de é? fazer Einstein. Einstein. Fazer algo sobre Albert Einstein. Caramba. É. É uma peça complexa de fazer, hein, cara. E interessante, interessante. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar. Tem o livro da esposa de Einstein, que é legal também, é legal. Era uma gênia. Era uma gênia, assim como ele era também. Porém, ela era melhor de cálculo que o Albert Einstein. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa sobre Albert Einstein, porque eu acho acho que aquele cara foi magnífico. Foi. Em Foi. compensação, foi um grande FDP, né? Era isso que eu ia falar. Então você já leu, né? Como é que ele era. O baita cuzão que ele foi com a esposa, com o filho. Sim. E eu acho que foi estratégia dele ali. Ela era mais inteligente que ele ali, em Mas cálculo, é muito pelo menos. interessante, porque ninguém é bom o tempo todo. Não tem como. Não tem como. Não tem aquela pessoa que é santa e que é bom o tempo 100% em tudo é a pior pessoa que tem, tá ligado? É um todo. camaleão. O único cara que foi bom o tempo todo foi crucificado. É. Se lascou. Do mesmo jeito. Cara, Né? deixa eu ver outro que seria legal ali, pegando ali. Tesla é muito controverso. Tesla é legal. O Diógenes. O cão, você já leu sobre? Não. Nossa, é o Agora- cínico. Agora um que, Ah. assim, sonho de consumo, assim. Mas tem que ter bala na agulha, tem que ter dinheiro. É Cleópatra. Ah, esse daí você vai gastar horrores. Nossa, só de pensar no figurino, no cenário. O texto, nem tanto, cara. Ah, o texto desenrola aí. É, 15 dias escrevendo, um texto vai de lá. boa. Agora, o cenário, pra fazer algo bonito, pra respeitar a Cleópatra, é isso que pega, cara. Isso. Tá doido, É cara. porque um dos personagens faria homenagem à minha pessoa. A É. esposa de Cleópatra é Marco Antônio. Realmente, né? O cara já pensando nele próprio, já, rapaz. Capaz, Não, mas capaz. É, uma diferença que tá vendo agora, em Antígona, não, é que eu não assumo eu não assumo personagem antigo, né? Você eu- só vai ficar na Eu sou direção swing. ali. Você é Eu o sou quê? diretor e swing. Que é isso Swing é aí? aquele cara que decora todos os personagens masculinos. Certo. Eu vou ter um swing feminino e um swing masculino. Eu vou ser o swing masculino e aí tem a Sarah que vai ser swing feminino. A gente decora e anota todas as informações de personagem. Eu anoto dos masculinos, ela dos Uhum. femininos. Caso alguém quebra a perna ou tem uma gripe, fique sem voz, aí eu assumo o personagem. Nossa, cara, que treta, cara. É tipo fragmentado. Você tem, tem que decorar Vai ter um dia que eu e vou entrar. aqui, como eu sou o diretor, então de qualquer forma eu vou estar em todos os ensaios. Sim. Mas vai ter um dia que eu vou ter que focar, por exemplo, no Tiresias. Tiresias é um cego. Ah, tá. É um É um conselheiro personagem. É um personagem ali. Eu achei que era outro ramo ali. Tiresias é um conselheiro cego. Então, É complicado. Eu vou dirigir o espetáculo inteiro, mas eu vou estar focado ali em pegar nuances de Tiresias. No outro dia eu Sim. vou pegar nuances de Creonte. Sim. Mas isso daí de pegar esses nuances ali, pegar as falas, toda a cena ali daquele personagem é específico para os ensaios, se alguém faltar, ou tipo, é também para a peça em si. Pro espetáculo em si. Mas. Até porque a gente está trabalhando com 2 elencos, certo? Aham. Então, nos 2 elencos, eu já botei
para cada personagem eu tenho duas pessoas fazendo aquela personagem para não ter necessidade de eu entrar. Se caso as duas não entrem, não Aí. possam entrar, aí eu entro. Caraca, cara. Que treta, mano, pra decorar tudo, mano, as nuances, as falas. Como é que faz isso, cara? Porque uma coisa é você decorar o texto, mas outra coisa é você saber a entonação e como aquele personagem age. Aí é onde você está enganado, porque É. eu não vou decorar a entonação que, por exemplo, o Chico vai fazer pro Creonte. Ah. Eu tenho que fazer a minha criação do meu Creonte. Mas você não tem que, tipo. Eu tenho que saber a entrada e saída de cena de cada um, Ah, sim. Tá, de tá. cada personagem. Tenho que saber para que lado que ele entra, para que lado que ele sai, se ele sai do chão, se ele desce do teto. Mas eu tenho que dar a minha interpretação. Se você for assistir qualquer musical e você pegar um cover ou um swing, Ah, você não vai ver a mesma apresentação que a do titular. Você não vai ver a mesma apresentação, você vai ver a apresentação idêntica, mas você não vai ver a mesma interpretação sim. do titular. É. Ainda na minha cabeça é meio confuso isso daí. É a mesma coisa, você fez a Paixão agora. Aham. Você foi Pedro. Se você Sim. tivesse um ator substituto, ele poderia pegar todas as suas entradas e saídas, o mesmo texto que você, Sim. ter a voz parecida com a sua, mas a interpretação dele ia Ser ser totalmente da sua. diferente. Sim. Porque ele tem uma outra expressão. Sim. Nem todo mundo tem esse cabelão que você tem. É. L'Oréal Paris. Cara, vamos ver, a gente tem 15 minutos ainda. Você quer deixar algum recado? Eu faço um pouco de filosofia no final. Mas só tipo a Bunjara lá da TV Cultura. Aí tem 15 minutos aí antes da gente se despedir e antes do momento filosófico. Como você é do teatro, eu acho que você vai se sair bem no momento filosófico. Tá. Quem tem vontade de entrar nesse ramo artístico, estuda. Um conselho que eu dou é estuda, se dedica, assista também muito espetáculo. Porque. E tem muito espetáculo gratuito pra assistir. Tem, Às vezes tem. não é só questão de investimento. A Paixão mesmo foi um deles, gratuito. Mas se você for no SESI, no SESC, geralmente toda a família tem aquele tiozão que compra o jornal, né? E aí tem aquele jornal do Estadão, Sim. que ele vem com encarte. A notinha ali, bem. Ele vem com encarte com todos os eventos culturais que vai ter naquela semana em São Paulo. Tem Que da hora. muita coisa gratuita. Que se o pessoal quiser ir, enche a semana toda. Sim. E ainda não vai em todas. Ali na Avenida da Paulista nós temos o Centro Cultural Fiesp. Tem muita coisa boa. Sim. Tem cursos também, né? Que são soltos ali, gratuitos. Tem que registrar interesse ali. Sim. E às vezes a pessoa pode não ir assistir o espetáculo em si, mas tem muita coisa disponível no próprio YouTube. Sim. Disponível gratuitamente ali no YouTube para você assistir. Claro, não é a mesma coisa de você estar lá assistindo ali ao vivo. Mas você assistindo no YouTube você vai ver toda a história, vai ter a referência ali daquele espetáculo em si. Você vai ir sabendo o que esperar, né? Sim, Você tem como é que o pessoal fala? Spoiler aí. sim. Um review. Acho que É isso. por isso. É isso. Vamos lá, o momento que eu mais gosto. Marco Sanse, para você, o que é a felicidade? Felicidade é fazer aquilo que se ama. Onde está a felicidade? Na realização dos mínimos detalhes.
O que é, onde está e quando você é feliz? Principalmente quando eu estou fazendo aquilo que eu amo, né? E quando estou ao lado de pessoas que eu amo, ao lado de ao lado de ao lado ou em frente a, ao, ao que eu amo fazer, né? Aham. Porque uma das maiores realizações para mim é estar em cima do palco ali fazendo, ou dirigindo um espetáculo, estando em boas companhias, porque é uma das coisas que eu falo, ninguém é feliz sozinho. Sim, correto. Ninguém mantém. A pessoa pode até ficar feliz sozinho, mas por um ou dois instantes, mas pela vida inteira, Felicidade é ninguém compartilhada. é compartilhada. A felicidade ela é compartilhada. Qual foi a última vez que você foi feliz? Que você estava e você sabia que estava. E o porquê você estava. Boa pergunta. Cara, eu sou feliz todos os dias. Ao Boa. acordar pra fazer o que eu amo, pra estar ao lado de pessoas que eu amo, eu sou muito feliz. Eu tenho certeza de tudo que eu estou fazendo. Sou muito Boa. feliz. Hoje mesmo eu levantei com um sorriso no rosto. Não tô hoje no meu melhor dia, porque eu tive uma perca Sim, sim. muito triste, mas eu levantei feliz e grato por abrir os olhos e poder fazer o que eu amo. Terminar com um clássico do Abunjar ali, fazendo referência à cultura. Sim. Marco, o que é a vida? A vida. A vida somos nós. A vida, ela. A vida é um ciclo que é uma eterna, como dizia Charlie Chaplin, é uma eterna peça de teatro, onde a gente nasce, cresce e morre, onde a gente sorri, a gente chora, a gente se entristece, a gente abraça, a gente ama, a gente odeia, a gente se conforta, a gente fica com raiva, mas no final, quando as cortinas se fecham, a vida se encerra. Marco, o que é a vida? A vida é como uma peça de teatro. É difícil essas perguntas, né, cara? É difícil, eu sei. Galera, muito obrigado quem participou. Quem puder compartilhar, deixar aquele joia, deixar aquele comentário. Aqui o pessoal comentando. A vida é viver. É difícil, né, cara? É difícil essas perguntas. Gente. É difícil. É difícil, mas se a gente parar pra analisar, a vida é como uma peça de teatro mesmo. Exato. A gente sorri, a gente chora, a gente abraça, a gente ama, a gente odeia. Então a gente vai estar sempre vivendo aquilo, só que a vida acaba na hora que as cortinas se fecham. E cabe o questionamento aqui também, né? Se você mesmo pudesse assistir essa peça de teatro que é a sua vida, no caso, você pediria bis? Em partes. Tá certo. Em partes. Em partes, tá certo, tá correto. A vida não é boa como um todo, mas o todo que compõe ela. É. Porque
a gente passa por muito perrengue, a gente... Sim, Mas se a gente não passa por perrengue, a vida não tem valor. exato. Se tudo fosse as mil maravilhas, Não teria valia valor. a pena viver. Exato, exato. A felicidade se dá exatamente pelo contrário dela, né? É, Pelo porque- sentido contrário dela. Porque são... Ou pela quando a gente intenção. conquista as nossas batalhas e a gente derruba vários leões por dia, É, aí a gente dá dá o valor. valor. É a mesma coisa, aquele dinheiro que a gente ganha muito fácil. Ele vai embora muito rápido. Você nem vê com o que foi, você nem lembra. Agora, aquele dinheiro que a gente soa, a gente sabe onde colocar cada centavo. Você fala, não, nem ferrando que eu vou comprar isso, é louco. Exatamente. Que eu demorei. Galera, muito obrigado, Marco, muito obrigado pela que entrevista. agradeço. Foi uma maravilha te Foi ter uma aqui. Muito obrigado para você que assistiu, se inscreve no canal, compartilha. Fica aí, ó, observando quem vai ser o próximo convidado. Se você quiser mandar questionamentos sobre filosofia para fazer aqui no final, pode mandar também. A próxima pergunta vai ser cada vez mais difícil. Muito obrigado, até a próxima quinta. Tchau, tchau. Fiquem atentos, logo logo tem Antígona.